Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 3 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nesta videoanálise falarei sobre Ibov, sobre futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, ativos que a gente encerrou posição comprada, ativos que a gente abriu nova posição de compra e ativos que a gente já tinha posição em aberto, enfim, tudo que aconteceu nesse pregão e oportunidades para os próximos pregões comentarei nessa videoanálise. Ibovespa, alta de 2,27%. É importante ressaltar que está dentro do leilão de fechamento, então essa variação positiva pode alterar um pouco, seja para cima, para baixo, enfim. Ibov, o fato mais importante é que proporcionou no pregão de hoje um pivô de alta, mantendo aquela expectativa que a gente tinha primeiro de se ter isso aqui ser uma correção, que era algo bom que estava acontecendo, aumentando a probabilidade de ter algo para cima, e terminou refletindo realmente nisso. Confirmou o pivô de alta, a tendência continua sendo de alta, maior probabilidade de buscar as próximas resistências. A imediata, a região um pouco mais relevante, na faixa ali dos 83 mil pontos, a 82.700, 83 mil pontos, mais relevante ali, fundos anteriores. Acima disso, uma região de 85 a 85.500, seria um outro patamar proporcionado pelos topos anteriores, que era um cenário mais de indefinição que a gente tinha anteriormente aqui para o Ibov. Agora a parte de baixo tende a funcionar como resistência e aqui depois seria outro nível mais relevante de resistência para o Ibovespa. Para anular a tendência atual de alta de curto prazo, o Ibovespa teria que perder a mínima desse fundo, voltar para baixo de 78.573. Enquanto não fizer isso, segue dentro de uma tendência de alta. Gera sinal de enfraquecimento dessa tendência de alta se voltar para baixo da faixa ali dos 80 mil pontos na faixa principalmente de 80 mil pontos, voltar para baixo de 80 mil pontos seria o sinal mais de enfraquecimento dessa tendência de alta. Mas por enquanto, essa região agora de 80 mil, de 80.588 a 80 mil pontos é a zona de suporte inicial para o índice Bovespa. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha no YouTube, eu desde já agradeço a sua valiosa audiência. E aproveite também para se inscrever aqui no canal, passando o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com, da marca d'água que tem aí, a logo que tem aqui, e na sequência clicar em se inscrever de forma gratuita para aproveitar todo o conteúdo de aprendizado que tem no canal, bem como aí ficar antenado em todas as análises e conteúdo aí que a gente vai publicar ainda de vídeo aprendizado na sequência. No semanal, o Ibovespa terminou a semana com alta de 1,98%, então está dentro de um movimento de subida, são 6 semanas consecutivas de alta, ponto positivo que vai justamente apontando para aquela região lá anterior, entre 83 e 85 mil pontos, zona mais pesada pelo semanal também em termos de resistência. Então, finalmente aqui futuros. Nos futuros a gente tem aqui um pivôzão de alta, que a gente já viu pelo Ibovespa, G60 tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e aqui ainda está com um fundo ascendente. Essa região aqui ainda pode trazer algo nesse sentido aqui, ou seja, a correção desse último movimento aqui de subida que eu estou apontando pode fazer algo nesse sentido, visto que essa primeira correção foi uma correção simples, não foi uma correção curta, e a gente tem uma chance de fazer algo nesse sentido e depois gerar movimentação para cima. A expectativa ainda é mais para cima, mas se o mercado abre a segunda-feira gerando sinal de topo no G60, seja no G60 ou no G30, um topo abaixo da máxima atingida no pregão de hoje, 81.935, isso seria um sinal para se buscar mais operação na ponta vendedora de day trade, buscando ali principalmente topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos para buscar a operação de venda. Abriu para cima, ainda fica um pouco mais para a ponta compradora, se buscar a operação de compra de fundo ascendente. Na realidade, do jeito que está aqui, ainda fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, fundo ascendente, pivô de alta. Se vier para baixo, essa região aqui fica mais para se avaliar o fundo, ou seja, mais próximo da média, mais para se avaliar fundo ascendente no G60 ou no G30, e aí sim partir para as operações na ponta compradora, gráfico de 10 minutos, pivô de alta, fundo ascendente, enfim, para ponta compradora mais interessante, tanto topo quanto agora travou tudo, fundo ascendente e pivô de alta mais interessante para a ponta compradora. Para a ponta vendedora, que ficaria mais restrito à sinalização de topo descendente. Agora sim, vamos para o dólar. Dólar no pregão de hoje, pancada para baixo, topo no dólar, topo descendente a favor da tendência, maior probabilidade do dólar perder aqui a região de fundo anterior, tirando a questão do ajuste, considerando aqui essa região inteira de suporte,
Tem suporte aqui mais relevante na faixa ali dos 3.695 a 3.690. Então, aqui até um pouco mais para baixo em 3.678. Enfim, são esses os suportes mais próximos para o mini dólar nos próximos pregões, ou seja, a expectativa é de baixa, só que devido a esse movimento mais prolongado para baixo que a gente vai ver pelo gráfico de 60 minutos, traz uma chance de se ter algum tipo de correção. Correção aqui gerou sinalização de fundo no G60, fica mais, ou G60 ou G30, fica mais para se buscar a operação de compra, principalmente através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos e de 5 minutos. Veio aqui para cima, gerou sinalização de baixa, topo no G60, G30, mais interessante para buscar venda no gráfico de menor periodicidade, 10, 5 minutos seria mais interessante. Enfim, esse é o cenário como um todo que nós temos agora no dólar. Cenário mais de baixa, tendência de baixa no G60, correções no G60 fica mais para se buscar a operação de venda, correção quando buscar a operação de compra não exigir muito para cima das operações na ponta compradora, porque está contra a tendência, expectativa ainda de ter algo mais para baixo. Então esse é o contexto atual, os principais níveis de suporte acabei de mencionar aqui no gráfico diário, principais níveis de resistência aqui no gráfico de 60 minutos, essa região aqui que foi perdida em termos de fechamento, uma região na faixa ali dos 3.725, mas a média é um ponto e o outro nível seria esse fundo aqui que foi perdido na faixa de 3.743,5. Depois disso vamos para Petrobras no pregão de hoje, alta de 3,43%, o ativo, deixa eu só ver se já saiu do leilão de fechamento, já saiu do leilão de fechamento, alta de 3,43%, o ativo que ficou afastado da média móvel de 3 períodos, movimento prolongado para cima, terminou que não conseguiu fechar acima da zona de resistência ali dos 21,16, para quem está acompanhando as lives, as entradas ao vivo durante o pregão, eu já tinha falado isso também na última videoanálise, região de 21,16 aqui, região de suporte de um fundo anterior do gráfico semanal, não fechou acima, mas segue dentro de um movimento de alta no semanal. Está um pouco mais afastado em relação à média, eu até coloquei isso dentro do canal DV Invest no Telegram, mostrando os ativos que estão em níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Então, a Petro era um desses ativos. Logo, a relação risco-ganho de buscar compra nessa região que ela se encontrava desde a abertura não era algo interessante. Até cheguei a mencionar no pregão de hoje alguma operação pensando mais em ponta vendedora contra a subida do G60. Então, mas terminou não andando muito essa operação. Então a Petro, fechamento assim, segue dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, correções dentro desse contexto gráfico, correções no decorrer da próxima semana ou mais adiante, no gráfico diário, movimento de baixo no gráfico diário, fundo ascendente, o pivô de alta fica mais para a operação na ponta compradora e sendo um pouco mais ousado, perda da mínima do pregão de hoje, possibilidade de venda com stop acima dessa máxima, tentando pegar uma operação contra a tendência, um movimento de baixa na Petro, visto que está afastado ainda da média móvel de 13 períodos, um afastamento ali de 2,6 vezes aqui a sua volatilidade média dos últimos 10 pregões de afastamento do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos, então trazendo a possibilidade de venda contra a tendência. A Petro na semana terminou aqui com alta de 6,78% em cima dessa zona de resistência. Superação da máxima dessa semana, que é a máxima do pregão de hoje, localizada em 21,55, reforça a chance do ativo buscar uma região mais acima na faixa dos R$ 22,35, seria o próximo nível de resistência pelo semanal. Vale 3, alta de 1,92%, o ativo fechou o pregão bem, sinalizando aqui um fundo, apesar de uma correção curta em número de candles, em tempo, mas no preço foi uma correção até bem satisfatória, que foi lá batendo numa região de suporte, seja de um topo anterior, seja de um gap de alta, então gerou uma sinalização de fundo que pode trazer a continuidade do movimento de subida. É um ativo que chama a atenção para mim, principalmente olhando para um gráfico de 60 minutos. Aqui é o gráfico de 60 minutos, correção, fundo ascendente ou pivô de alta, seria a possibilidade de se buscar uma compra com stop mais curto. Quando eu falo stop mais curto é porque uma entrada aqui nesse fundo com stop aqui embaixo eu vejo um stop longo para um topo próximo. Então, basicamente, o objetivo é usar o G60 para trabalhar com stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, ou seja, algum sinal extra que aumente a chance desse movimento continuar aqui em alta, em busca de uma resistência na faixa dos 53,51 a 53,65. Acima disso, a gente vai ter resistência para Vale lá na faixa dos R$ 56.
Na semana, Vale fechou com alta de 0,76%, um candle de indefinição, que vai ficando mais para um processo de correção em relação ao candle da semana passada, aumentando a chance de continuar seu movimento ainda de subida, ainda com expectativa de alta. Aqui no gráfico semanal, resistência 53,44 para Vale e acima disso 55,37. Olhando agora para os próximos ativos, PECAR4 no pregão de hoje, alta de 1,36%, bateu no objetivo da nossa recomendação. O ativo segue na tendência de alta, ficando agora mais afastado, mais um pouco esticado em relação à média, mas continua a possibilidade de vir um pouco mais para cima. Então essa ação bateu no objetivo que a gente tinha traçado. Passando aqui os dados dessa saída, com um ganho de 5,23% na operação. Isso representou, esse ganho de 5,23% na operação representou um crescimento de 0,76% do capital total em cima dessa operação da PECAR4. Então, ativo ainda dentro de uma tendência de alta, correções que retornem mais próximo da média ou no topo ou em topos anteriores, enfim, em algum patamar de suporte, volta a ficar interessante para avaliar a operação de compra em PECAR4. MGLU3 bateu no objetivo também da nossa compra que a gente tinha efetuado aqui nesse pregão, na superação da máxima do pregão anterior. Essa operação então da MGLU3 foi encerrada com um ganho aqui na MGLU3 de 3,68%, aqui no MGLU3 3,68%, com isso representando um ganho, um crescimento de 0,59% do capital total dentro da gestão de risco que a gente trabalha. BBAS3, ativo também, só para mencionar MGLU3, continua em tendência de alta, só anula a tendência de alta se perder esse suporte aqui, recuo do preço, usando essa região aqui de suporte, pode trazer oportunidade na ponta compradora, seja pelo gráfico diário ou mesmo pelo gráfico de 60 minutos no decorrer da próxima semana. Banco do Brasil também bateu no objetivo que tinha sido estipulado para uma operação de compra aqui, mais no fechamento desse pregão, usando na realidade até o gráfico ali de 60 minutos, foi mais na abertura desse pregão aqui, usando ali esse gráfico de 60 minutos. Ativo ganhou força, bateu no objetivo que a gente tinha estipulado para o papel, 3,13% de ganho, 0,53% de ganho de crescimento do capital total nessa operação. Então foram as três operações que foram encerradas no pregão de hoje. E agora as operações que foram abertas. Primeiramente, CEMIG 4, recomendação de compra ali pelo gráfico de 60 minutos, fechamento de uma boa primeira hora de pregão, já superando a máxima do pregão anterior que era 8,23, recomendação de compra aqui na casa de R$ 8,29, passando aqui os detalhes dessa entrada, 8,29, com o stop em R$ 8,12, risco de 2,05%, que é o tamanho do stop, 8,55 o objetivo dessa operação, alocando 17% do capital total nela. Então, CEMIG 4 aí dentro da posição comprada. Ativo que está dentro de uma tendência de alta e a sinalização que ficou relevante para cima de um fundo ascendente, aumentando a chance de poder vir a romper aqui a região de R$ 8,47. O 8,12 é um pouco abaixo ainda da mínima do pregão de hoje, que está em 8,16. Brasil Foods, entrada na última meia hora de pregão. Recomendação de compra, na verdade eu falei CEMIG 4, eu falei de Brasil Foods, isso aí. Brasil Foods, recomendação de compra aqui mais para o fechamento do pregão. A recomendação de compra nessa formação aqui de fundo em cima de um patamar de suporte. Bom fechamento desse candle, a expectativa é que dê continuidade a esse movimento de subida, caminhando para uma resistência imediata aqui, um desafio dela imediato na faixa dos R$ 23,75 e o ponto mais alto R$ 24,15. Mas boa sinalização, optei por entrar nesse papel, passando aqui os dados dessa entrada na Brasil Foods, R$ 23,25, 22,44 ponto de stop, risco de 3,48%, objetivo dessa operação em R$ 24,87, alocando 14% do capital total. Outro ativo aqui é FLRY3, também recomendei compra na FLRY3 no pregão de hoje. Até foi durante a live da parte da tarde ali no Radar do Mercado, depois das 14h45 foi quando a gente iniciou a live, avaliei a sinalização aqui de um fundo no G60 a favor já de um movimento de subida no gráfico diário, optei por entrar comprando esse ativo, recomendei a compra nesse papel em R$ 27,91.
O stop dessa operação R$ 27,05, risco de 3,08%, objetivo em 29,20, alocando 16% do capital total em cima dessa operação. Então saímos de 3 posições e entramos em outras 3 ações no pregão de hoje. Além desses ativos, falar dos ativos que a gente tem posição em aberta. MRV3 fechou com alta de 2,15%, conseguiu confirmar o fundo lá que a gente tinha mencionado na última videoanálise. Stop reposicionado para baixo da mínima desse fundo, ou seja, stop reposicionado aqui para R$ 13,46, continuidade do movimento de subida e já traz a chance de até trabalhar com stop aqui abaixo da mínima desse outro fundo no G60. Está em cima do patamar importante de resistência, vai ser relevante esse papel conseguir, de suma importância que ele consiga fechar acima dessa região aí dos R$ 13,89, aumentando a chance de buscar o objetivo da nossa entrada. RADL3 também temos uma posição comprada que fechou praticamente estável, mais 0,25%, um candle de indefinição. Stop também já reposicionado nesse papel para R$ 75,59. É um pouco abaixo ainda do nosso preço de entrada, 76,06, mas muito próximo do preço de entrada. Enfim, os dois ativos já trabalhando com stop um pouco mais curto, ou seja, um stop parcial bem próximo já do ponto que foi a nossa entrada, tanto MRV3 como RADL3. Mas a expectativa ainda é que esse papel consiga fazer algo aqui para cima, romper de vez essa zona de resistência que começa em R$ 78,30 e se estende até R$ 79,46. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.